São três específicos. Geralmente, quando pensamos nos dons do Espírito, pensamos nos 9 em 1 Coríntios 12. Esses aqui estão no mesmo nível que aqueles de 1 Coríntios 12? O que você acha? Acredito que o nível é de acordo com a necessidade. E não acho que é apropriado dizer, o seu é mais importante do que o meu, ou o meu é mais importante do que o seu. Não creio que isso vem do Espírito de Deus. É o que é necessário naquela hora. Por isso, Paulo nos disse para buscar os melhores dons. Não é que um dom é melhor do que o outro, mas é que nós precisamos, aquele dom é necessário no meio da igreja. É disso que ele está falando. Então, quando falamos dos dons do Espírito, geralmente falamos dos 9 em 1 Coríntios 12, mas são tremendamente importantes esses aqui. Todos esses são do Espírito, todos eles. E você falou de ofertar. Você pode ler mais uma vez, por favor? Certo, Romanos 12:8 é o versículo. Deixa eu abrir com você aqui. Romanos 12:8. Vou ler. Há uma repetição aqui no ensino e tal, mas versículo 8 diz: ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Nós vemos vários deles aqui, certo? Você tem a exortação, não é? E isso tem a ver com a pregação, encorajamento, aquele que contribui com liberalidade. A maioria das pessoas não pensam na contribuição como dom, mas está aqui. Já ouvi você falar disso e a importância que Deus dá a certas pessoas que têm o dom nos negócios, talentos para ganhar dinheiro e ter dinheiro para dar e apoiar o ministério. Creio que isso é verdade. Exatamente. Isso é essencial na igreja local. Você precisa que pessoas que contribuam. Eles têm que contribuir. Esse ministério precisa de pessoas que contribuam. Contribuir é muito importante. E isso também implica que é uma unção. É um dom poder ganhar dinheiro, contribuir e ter esse desejo de contribuir, ajudar na obra de Deus, como nesse prédio aqui, vindo de uma mulher que deu uma oferta. Como teria sido se não tivéssemos essa mulher que deu essa oferta? Deus ia ter levantado outra maneira, mas talvez demorasse vários anos a mais, que não agradaria ao Senhor. Mas sim, ela vivia em La Jolla, que é uma das áreas mais ricas ali, da nação, na verdade, na área de San Diego. E ela morava na beira da praia, e por isso era tão valioso, bem no Oceano Pacífico. E eu batizei ela e me maravilhei com aquilo. O oceano ali tinha uma vala e nós não sabíamos. Tinha uma vala ali que era forte, viu? Puxando a gente. Eu batizei primeiro a enfermeira dela. E a água bateu na gente e nos derrubou. Nos derrubou, saímos rolando. A jovem que eu tinha batizado também, mas ela era a próxima, ela estava fraquinha, meio doente, e eu pensei, meu Deus do céu, vou acabar matando essa mulher. Mas aí eu voltei para um lugar onde a água estava abaixo dos meus joelhos. Eu queria ficar de pé, mas eu esperei a onda vir. E aí ela ficou maravilhada com isso depois. Ela me falou. E finalmente veio uma onda e eu abaixei ela na água, levantei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas então, você disse que teve que esperar para a onda vir e você teve que repetir várias vezes. É verdade. Eu estava orando e a oração demorou e demorou e demorou. E aí, quando eu vi ela de novo, ela deu risada e disse: me perguntei por que você estava demorando tanto. Mas então, ela morava sozinha e ela e o esposo dela mexiam com petróleo no Texas, na realidade. Eles tinham muito petróleo. Ela era bem rica, como é bem óbvio,
E aí ela disse: Olha, eu quero fazer algo para o Senhor. Então ela estava muito doente. Ela acabou com a doença do câncer, ficando muito doente. E ela tinha uma irmã, era a única parente que ela tinha. A irmã também era muito rica. Mas a irmã dela contratou os melhores advogados para que ela não desse nada. E foi uma verdadeira batalha. E olha, eu só sei que não fomos para o tribunal, porque eu me lembro que estávamos sentados em volta de uma mesa grande e a irmã dela tinha uns 2 ou 3 advogados ali. Estou tentando lembrar se nós tivemos. Acho que tínhamos um advogado com a gente. Eu não tenho certeza, mas então eu senti que o Senhor, porque estávamos na África, e eu senti do Senhor de falar com a irmã dela quando voltamos e sobre o que falar com ela. E naquele dia, os advogados tentaram me parar, falando: Você não pode falar nada, não. Mas eu fui e comecei a falar. E disse: Olha, até que então ela disse para os advogados dela ficarem calados, e eles ficaram, os meus também. E eu disse para ela: Olha, isso é uma obra de Deus. E é, você não quer que o Senhor esteja contra você. E a sua irmã amava a Deus. E nosso ministério é honesto, não é desonesto, é um ministério honesto. E construímos mais de 100 escolas, e na época tínhamos escolas na América Central, América do Sul, em vários lugares. E aí ela falou assim: Eu creio. E ela deixou para lá. E os advogados ficaram nervosos. Não sei por quê, mas ficaram. Mas então, a irmã dela, a Zoe, que era o nome dela, deu dinheiro para construir esse prédio. E eu estava pensando que o dinheiro dela está trabalhando para o Senhor Jesus Cristo até hoje no mundo inteiro. Ou então teria ido para os advogados ou para os impostos, seja como for. Mas você pode dizer: eu não posso dar 15 milhões de dólares. Não, a maioria não pode. Mas seja o que as pessoas que custou mais que 15 milhões para construir isso aqui, incluindo equipamentos e tal. Mas alguns chegaram a dar 100 dólares. Mas se foi o melhor que eles podiam fazer, Deus honra aquilo, assim como ele honra os 15 milhões de dólares. Porque ele olha para o coração. E esse é o ministério de socorro, que todos sabemos que 15 milhões compra muito mais do que 15 dólares. Mas ainda assim, é a condição do coração que Deus olha e para a situação. Várias vezes você mencionou, e acho que existem pessoas diferentes na sua família que você conhece, que tiveram esse dom de negócios. Acho que o seu pai era um, e você mencionou. Acho que você mencionou outros também que eles tinham uma inclinação ou um dom para ganhar dinheiro e fazer dinheiro. Tudo que eles tocavam meio que virava ouro. E é disso que você está falando? Pessoas que têm esse tipo de habilidade, que vêm de Deus e usam da forma apropriada. É também, mas é para a pessoa que não tem essa habilidade também. Deus não deu a esse homem e a essa mulher esse tipo de habilidade. Eles trabalhavam para receber e, na realidade, o salário não sobe assim. Mas eles são fiéis com o dízimo, com as ofertas. E isso é muito especial aos olhos de Deus. Especial demais. E isso não quer dizer que isso não é importante porque o valor é pequeno. Isso está errado se olharmos dessa maneira. Mas é aquilo, não são os milionários que mantêm a igreja funcionando. São as pessoas que têm um trabalho comum e que alguns deles trabalham por salário mínimo, mas eles dão porque amam a Deus. E isso é extremamente especial. Eu me lembro de pregar certa vez em Detroit, no Michigan, no Tabernáculo Brightmore. E uma noite depois do culto, tínhamos tirado uma oferta para o nosso ministério no rádio. Mas então,
Uma mulher chegou para mim e eu estava no púlpito. Ela disse: Irmão Swagger, o Senhor mandou te dar isso aqui. E ela colocou várias notas em minha mão. Eu olhei para ela e ela estava vestida de maneira bem modesta, mas as roupas estavam bem desgastadas. Desgastadas fazia tempo. E então ela foi embora e eu parei ela e eu perguntei assim: Olha, quanto você tem aqui? Ela olhou para mim e disse: $32. E eu disse: O que você faz? Qual o seu trabalho? E ela disse: Eu trabalho nos grandes prédios ali do centro. E eu perguntei: O que você faz? Ela abaixou a cabeça e disse: Eu sou uma zeladora, eu limpo o chão. E eu perguntei: Quanto você fez semana passada? Ela disse: $32. E eu tentei devolver para ela e ela disse: Não, se você quiser, você coloca no chão, mas Deus mandou eu dar e eu não vou desobedecer. Temos que ir para o intervalo, voltamos já. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Eu estava contando uma experiência que eu tive há vários anos atrás no tabernáculo de Brightmoor, em Detroit, no Michigan, e jamais vou esquecer, marcou demais a minha vida e eu tentei dar o dinheiro para ela, devolver o dinheiro para ela, e eu falei: Irmã, ela olhou para mim e o olho dela até brilhou, falando: Irmão Swagger, Deus mandou eu dar esse dinheiro. E se você não quiser, deixa ele no chão, mas eu não quero isso não. Fala de uma consagração poderosa. É isso aí. Eu saí naquele dia e não tinha mais ninguém ali. O culto tinha acabado de acabar. E o Senhor falou ao meu coração e disse: milhões e milhões de dólares vão passar em suas mãos. Se você usar da maneira errada, você não vai só responder a mim, mas às pessoas que deram também. Imagine só, nunca esqueci aquilo. A senhora que deu os $32, na mente de Deus, foi mais do que alguns que dão $3.000. Porque ela deu tudo o que tinha. Foi o que Jesus falou sobre a viúva com 2 moedas. Ela deu tudo o que tinha. E essas coisas são muito especiais e aquela mulher estava operando em cima de um dom, que era socorro. E o que ela estava fazendo era muito especial. E quando chegamos a um ponto onde esquecemos como as pessoas dão o dinheiro, então estamos em apuros. Entendeu? Muito bem, voltando agora para falar de governos. Quero falar de governos. Aqueles que tratam de colocar a igreja debaixo do governo de Deus, de acordo com suas funções. O governo de Deus é a palavra dele. Vocês concordam com isso? E é extremamente importante. É aí que a igreja se desvia, quando tenta inserir o governo do homem no lugar do governo de Deus. Já contei isso muitas vezes, mas quando nós construímos o Centro Familiar de Adoração, olha, você estava lá naquele dia, Dave, 40, 50 pregadores, nós nos encontramos em uma reunião e fizeram a pergunta: o que vamos exigir das pessoas que querem se tornar membros aqui? E olha, inventaram. Tínhamos um quadro cheio de coisas: não faça isso, não faça aquilo, tem que fazer isso e aquilo outro. E eu olhei para tudo aquilo
E depois de um tempo eu falei, eram pessoas mais velhas do que eu e eu respeitei muito aquilo, mas eu falei para eles, senhores, o que a palavra de Deus exige para a pessoa se tornar membro do reino de Deus? Finalmente alguém falou assim, tem que nascer de novo. E eu falei, é isso aí. E é só isso que vamos exigir, que a pessoa nasça de novo. Alguns concordaram, outros ficaram nervosos e estão nervosos comigo até hoje. Mas, olhando para o passado, eu acho que alguns estavam tentando formar o seu próprio governo. E Deus não se agrada disso, não. A palavra dele é o governo dele. Por isso, eu acho que é muito errado para denominações se um homem ou mulher faz algo errado, e Deus perdoe que isso não aconteça, mas às vezes acontece. E eles falam para aquele homem ou mulher, você não pode mais pregar por 1 ano, 2 anos, 5 anos, sei lá. Isso está errado. Isso está errado. Deus disse, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. E ele está dizendo, eu chamei essa pessoa para pregar e eu não tirei esse chamado. Não estamos ajudando o pecado, de maneira nenhuma. Algumas vezes a pessoa tem que perder a comunhão, porque não quer se arrepender do que está fazendo, seja o que for, não estão mais em comunhão, mas não quer dizer que você tem que matar a pessoa. Não é isso. E acho que nossas denominações pentecostais estão erradas quando tomam essa posição. Querem resolver com a força do próprio braço, que é Deus quem tem que fazer isso. Se a pessoa não quiser ouvir o pregador, não quer ouvir, não tem problema, mas isso é da conta deles. E eu acredito que, não, a denominação da qual fiz parte por anos, começou há anos atrás, 1914. Se tivesse o problema, então a pessoa nunca mais podia ser um membro de uma Assembleia de Deus. Não podia mais. Então, vários anos depois, 8, 10, 15 anos depois, eles mudaram para 5 anos. Se você ficar 5 anos fazendo o que te mandamos, então você pode voltar e pregar. E depois mudaram para 2 anos. Se era bíblico para começo de conversa, por que mudar? Não tinha como. Se você acha que estamos aprovando o pecado, você não está ajudando ninguém, mostrando ao mundo o quanto você odeia o pecado, matando pessoas. Não é exatamente o caminho a se seguir. Irmão Swagger, eu quero mencionar algo sobre isso. Eu estava lendo sobre o Dr. Gruden e ele tem uma teologia, um livro bem grosso de teologia sistemática. E nesse livro ele tem um capítulo sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E mais para o fim daquele capítulo, ele tinha um capítulo sobre a disciplina de ministérios. Eu pensei, vou dar uma lida aqui, acho que nunca li muito sobre isso e queria ler o que ele tinha a dizer. Mas foi muito interessante como ele tratou aquilo. Pensei que nunca ouvi uma visão tão bíblica que falava sobre essa situação e de maneira tão justa como ele fez. Uma coisa que ele falou, não pode existir um limite de tempo prescrito para aplicar isso sobre o ministro. Tem que se orar por isso e o Espírito Santo tem algo diferente para cada situação. Eu li aquilo e eu pensei, uau, isso aí não apoia o que a minha denominação faz. E pergunto de onde veio o legalismo em minha denominação. Não sei de onde veio, mas existe. Só que o Dr. Gruden mencionou e eu pensei, muito obrigado, viu? Eu vi algo escrito e respeito muito isso. Eu creio que eles mudaram daquela época até hoje. Tenho quase certeza que mudaram. Mas a denominação que você mencionou, você não falou de uma denominação, mas eu falei há um instante atrás, que se um homem ou uma mulher, qualquer um dos dois, tivesse tido divórcio quando não estavam salvos,
sem conhecer o Senhor, sem estarem salvos. Aí eles aceitam Jesus e são chamados para pregar. Olha, eles não receberiam a documentação, mas isso está errado, isso não está certo. Mas eles mudaram depois de 40 anos. Eu acho que até mais do que isso, de 1914 até 1990, quase 100 anos para mudar. É tempo demais. Verdade. Irmão Sweger, pensando sobre essa palavra aqui, governos, existem outras traduções que traduzem como administrações, ou administradores, ou pessoas que organizam, ou que estão debaixo deste termo, governos de igreja, administrações de igreja, organizadores. E dentro de uma estrutura de igreja, pode ser uma igreja pequena ou um ministério muito grande, como esse aqui. Você tem posições que não são necessariamente listadas na Bíblia, como a secretária da igreja, por exemplo. Por exemplo, no seminário aqui, nós temos um presidente, nós temos alguém que é o supervisor de estudantes, e em denominações, eles têm pessoas que ajudam no distrito, pessoas que cuidam, e não é errado ter isso. E essas posições se encaixam neste termo aqui, governos e administrações, porque, às vezes, por exemplo, se alguém num seminário bíblico cuida de estudantes, eu não vejo isso na Bíblia em lugar nenhum. Mas, ainda assim, nesse momento, eu sou e já fui pessoa que cuida aqui dos estudantes na escola bíblica por anos e sinto que sou chamado para fazer isso. Atualmente, eu sou chamado para fazer isso, mas me pergunto sobre aqueles que estão em denominações, tenho bons amigos ali, todos vocês têm. Vocês mais ainda, que estão em denominações e eles cuidam de estados inteiros, ou de cidades, ou de uma área inteira. E de uma certa maneira, nós não vemos isso na Bíblia, mas são posições chamadas por Deus. Eu creio que tudo, a não ser que seja muito antibíblico. Eu creio que tudo é bíblico, ou espiritual e bíblico. Você mencionou sobre supervisores, superintendentes gerais, de distrito e por aí vai. Olha, essas coisas estão com o ministério de ajuda e de governos, de socorros. Mas no momento que a pessoa começa a pensar que aquela posição específica é um ofício como apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, é aí que dá errado. Não é isso. E, infelizmente, alguns têm o hábito de crer que é isso, que são eleitos como se fosse uma votação para uma certa posição. E se olham para isso como devia ser, tudo bem, eles podem abençoar muito a obra de Deus. Mas se olharem para isso como uma posição que é mais do que Deus diz que é, então isso é um problema. Então, o nosso tempo acabou. Talvez eu possa falar no próximo programa. Sim, eu quero falar um pouco mais disso, pois é muito importante. Muito obrigado por estar conosco hoje. O nosso tempo acabou. Diga a outros sobre o estudo na palavra. Nós te amamos. Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, Um Estudo na Palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.